Amém. Cara, que bênção, né? Aleluia. Queridos, antes de entrar na palavra, eu quero fazer. Deixa eu dar um alô para o pessoal que está nos acompanhando pela internet. Nós estamos transmitindo esse culto, fazendo um teste para ver se a gente consegue retomar as transmissões. E se der boa, nós transmitiríamos os próximos cultos. Senão, a gente volta da maneira que a gente estava fazendo, tá bom? Mas então, que você seja abençoado, possa receber dessa palavra aí na sua casa também. E no nome de Jesus, que você possa deixar aí nos comentários teu nome, compartilha este link com os teus amigos, manda para alguém agora, que eu tenho certeza que aquele que receber dessa palavra será muito abençoado em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu tenho orado há algum tempo já e perguntado para Deus assim: Pai, me dê estratégias de batalha, me dê estratégias de luta. Como que nós nos posicionamos, como que nós avançamos, como que nós lutamos, né? E às vezes nós queremos vencer algumas batalhas, algumas lutas nas nossas vidas, sabe? Com a força dos nossos braços, queridos, e tem batalhas que você não vai vencer com a força do teu braço. Algumas você precisa de você, tomar a tua atitude. Vamos lá, preciso consultar um médico, né? Então eu tenho que sair da minha casa e ir até o médico, sim ou não? Né? Essa é a minha parte. O médico vai diagnosticar, vai me receitar algo e eu vou fazer a minha parte, que é o quê? Tomar o remédio e fazer o tratamento que eu preciso. Isso cabe a mim, certo? Só que tem outras lutas, queridos, que eu dependo totalmente do Senhor. Eu preciso que o Senhor venha e interfira. Tem coisas que é o Senhor quem vai mudar, tem coisas que é o Senhor quem vai operar milagres, vai transformar mentes, sabe? E cara, quando você ora por alguém que não quer mudança, alguém que não quer nada com nada, cara, é difícil, não é difícil? Às vezes você está orando pela pessoa: Senhor, como eu queria que essa pessoa mudasse, como eu queria que essa pessoa, sabe, fizesse diferente, e você não vê as coisas diferentes, você não vê as coisas, você cansa, a gente cansa. E sabe o que acontece muitas vezes? A gente também desiste. A gente abandona, sabe? Por quê? Porque a gente não vê mudança, você está cansado daquilo. E daí, poxa, tipo, não é só um fora, é dois daí. Porque o outro já está fora, daí você já se abraça também, está dois fora e está tudo bem. Na verdade não está tudo bem, gente. Está tudo ruim, né? Porque uma vida longe de Cristo é tudo ruim, né? Por mais que a gente se engane que, não é bom, não é. Uma vida longe do Senhor não é bom. Queridos, aí o Senhor começou a ministrar o meu coração, falar coisas: adore, 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 adore. Dobra teu joelho, ore, 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 ore. Eu falo: pô, Senhor, mas eu já faço. Aí o Senhor falou: faça mais. Então, se você ora meia hora, ore uma agora. Se você ora 1 minuto, ore 2. Se você já ouve, está adorando o Senhor, o que é adorar o Senhor, gente? É você reservar um tempo para que você possa estar meditando, você possa estar celebrando Jesus. Quando nós estamos aqui cantando ao Senhor, nós estamos adorando ao Senhor. Então, às vezes, a gente está ali, tem a oportunidade de adorar, e a gente se deixa levar por outras coisas, mas não perca a oportunidade de você adorar a Deus, de você declarar palavras de amor ao Senhor. Assim como você às vezes ama alguém, você é apaixonado por alguém, você manda mensagem, né? Você compra presentes, você quer estar junto. Não é verdade, gente? Quando a gente ama alguém, a gente não quer estar junto dessa pessoa, né? Você não faz um esforço para estar junto dessa pessoa, né? Você vai trabalhar para fazer isso acontecer. Com Deus é a mesma coisa, porque a gente declara: Senhor, eu te amo. Mas assim, queridos, esse amor, ele é demonstrado através das nossas atitudes. E isso se resume muito no nosso comportamento de oração e adoração. Então nós precisamos, sabe, nos posicionar. E o que Deus deu de armas para a nossa igreja nesse ano de 2025, queridos, está totalmente relacionado à adoração. Totalmente, sabe, relacionada à adoração. Não sabe o que fazer, adore. Tá doendo, adore. Tem uma música que fala isso, não tem? Tem ou não tem? Tem. Você sabe cantar ela, Giz? Se vocês não sabem, vocês têm até o final do culto para aprender. Oh, glória, né? Brincadeira, gente, não é assim não, mas é também. Mas voltando para cá, gente, vamos lá. Essa música, ela fala em tudo, adore. Eu não sei a letra completa, mas é assim. Sabe, tá doendo, adore. Tá chorando, adore. Tá sorrindo, adore. Tudo adore. Então, cara, poxa, às vezes você tá passando por uma dificuldade grande. Adore. Adore o Senhor.
Eu me lembro que em outubro do ano passado, assim, eu estava num processo bem difícil. E, cara, eu sentei assim, comecei tipo Jó. Porque Jó, ele é conhecido como um homem íntegro. Um homem, sabe, que dispensa comentários em relação à adoração, né? Em relação ao amor dele por Deus. Só que chegou um momento que ele fala assim, poxa, por que tudo isso? Por que assim? Por que eu tenho que passar por tudo isso? E ele começa a questionar, sabe? Então eu estava desse jeito, questionando o Senhor a respeito de algumas coisas. Pastor, você estava assim? Sim, gente, eu sou tão humano quanto você. Não sou um ET, não vim de outro planeta, amém? Não sou um super-herói. Não, eu tenho sentimentos, emoções, fico ferido, fico machucado também, sinto também dores, né? Tem horas que eu também tenho vontade de arrancar todo o meu cabelo, né? E outro dia eu consegui. Mas, gente, o que eu estou querendo falar para você é que a gente tem sim situações onde o dia não é legal. Mas o que a gente faz quando isso acontece? A Bíblia nos ensina a adorar. Adore, adore, adore. E eu quero te convidar, queridos, a entrar nesse lugar de adoração. Você vai sair dessa igreja e talvez o teu problema esteja ali do lado de fora. Talvez o teu problema esteja quando você chega em casa. Talvez a tua dor seja quando você vê lá o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu filho. Talvez, cara, tudo que você está nesse momento aqui é só, tipo, buscando um refúgio, buscando aquele lugar de habitação, porque a Bíblia fala que é um lugar de habitação aonde nós somos protegidos. Talvez você esteja aqui só para buscar esse lugar hoje, né? Desesperado porque não sabe como fazer, mas você vai voltar. Você vai ter que voltar para a tua realidade. E talvez a tua realidade não seja a realidade que você gostaria de estar vivendo, mas é a tua realidade hoje. E o que você tem que fazer? Adore. Adore. Então, queridos, o segredo de tudo é você passar por toda essa experiência de lutas, de vitórias, de derrotas, de cair e levantar. Como é ruim cair, gente. Como é ruim cair e ter que levantar. Como é ruim você fazer uma coisa e de repente você olhar e você falar assim, caraca, o que eu fiz? E agora? Você olha para aquilo ali e você vai falar assim, poxa vida, que vacilada que eu dei. Mas isso acontece com todo mundo, gente. Todos nós somos sujeitos. A Bíblia diz que aquele que está de pé vigia para que não caia. Então, gente, eu não sou melhor que você, você não é melhor do que eu. E eu e você precisamos tanto de Deus, que sem Deus nós somos, cara, miseráveis. Para não falar outras palavras. Nós precisamos de Deus, né? Tem uma figurinha que eu costumo usar nos meus stories que diz assim, sabe? Que seria de mim sem Jesus? O que seria de mim sem Jesus? O que seria de você sem Jesus? Então, cara, se você está aqui hoje, é porque Jesus tem misericórdia da sua vida e te fez vir aqui. Começou a te cutucar, começou a falar, vamos na igreja hoje, estou a fim de ir na igreja hoje, sei lá, eu preciso ir na igreja hoje. Os outros vieram, eu tenho que ir na igreja hoje, mas vieram. Não importa o que te motivou para estar aqui, você veio. E se você veio, é porque Deus tem uma palavra para você. Deus quer falar com você. E eu peço para você que você abra teu coração e receba dessa palavra. Porque, queridos, se tem algo que pode mudar a nossa história, é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a sua palavra é luz para o meu caminho. Então, se eu poder receber dessa palavra, isso significa que ilumina o meu caminho, eu tenho direção, eu tenho para onde ir, eu tenho para onde seguir. Então, queridos, eu quero que você receba dessa palavra, amém? Eu vou começar lendo um versículo, e esse versículo foi o versículo que a gente abriu o culto. E ele diz, Salmo 1, versículo 1. Eu nem passei os versículos para você, André, esqueci, me perdoa. Mas vai ser ligeiro pra caramba aí agora. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Queridos, nós estamos falando de permanecer, de estar com Cristo. E eu vou te dar algumas ferramentas que você pode usar para avaliar a sua vida e chegar a uma conclusão, porque isso é necessário. Então esse versículo está destacando, queridos, a característica de uma pessoa abençoada. Quem é uma pessoa abençoada? A Bíblia está descrevendo essa pessoa como alguém que não faz. Não faz o quê?
não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Porque a palavra bem-aventurado, querido, significa uma pessoa feliz, uma pessoa afortunada. A expressão aponta para uma felicidade profunda. É algo que é mais do que ser alegre, é mais do que ser feliz, é algo muito profundo, é algo que vai além daquilo que nós entendemos. Então, queridos, a expressão, ela aponta para essa felicidade que é resultado de uma vida de aliança com Deus. Amém, queridos? Então, o que eu preciso? De aliança com Deus. Quando eu digo não anda, a pessoa abençoada, ela não segue conselhos ou planos daqueles que são perversos ou ímpios. Andar simboliza viver de acordo com certas normas. Andar significa estar de acordo com certos conselhos. Queridos, a vida de uma pessoa justa, ela é marcada pela busca de orientação de Deus, e não pela influência negativa de pessoas que andam distante do Senhor. Então muitas vezes nós estamos nos enchendo de informação que não nos leva para perto de Deus, não nos capacita a ter uma vida plena com o Senhor. O que eu e você precisamos? Buscar na palavra de Deus, porque o melhor conselheiro é Jesus. E Jesus, queridos, ele falou assim: eu vou, mas vou deixar alguém. E esse alguém ficou para quê? Para nos aconselhar. Consegue baixar um pouquinho o volume? Só um pouquinho. Para nos aconselhar. Então assim, preciso de instrução, queridos. A primeira coisa que eu faço é dobrar o meu joelho e orar. Mano, você está passando por uma crise, talvez emocional, uma crise sentimental, uma crise de relacionamento. Aí você vai se alimentar de frases, de palavras, de músicas que, cara, sabe, potencializa esse sentimento, potencializa aquilo que está no teu coração. Tem umas músicas ali, cara, que pelo amor de Deus, elas ajudam pra caramba, né, a afundar a pessoa. Que a pessoa já está mal dela, ouve aquilo ali, ela fala: é verdade, eu estou nesse, né, tô nesse nível mesmo. Então, queridos, nós precisamos buscar conselhos em fontes divinas. E onde é essa fonte? É a palavra do Senhor. É a palavra de Deus, é ela que vai me dar a direção que eu preciso. Então esse é um chamado à santidade, a uma pureza de vida que nos impedindo, evitando caminhos que nos levem a uma corrupção moral, uma corrupção espiritual. Aí ele fala: não se detém, queridos. Se deter implica em permanecer, em parar. O caminho dos pecadores representa comportamento, estilos de vida pecaminoso, queridos. E assim, pastor, eu tenho um estilo de vida que está assim hoje. Amado, o grande problema é você gostar disso. Porque se você está inserido num contexto que não condiz com o que a palavra está dizendo, mas você tem vontade de sair, cara, você está no caminho. Eu fiquei 10 anos usando crack, mas eu não queria ficar usando crack. Só que eu fui escravizado pelaquela droga maldita, queridos, que eu não conseguia sair de jeito nenhum. Mas pelo fato de eu não querer ficar, queridos, eu achei um caminho de saída. O problema é quando eu me conformo com aquilo. Não, tá tudo bem, eu não consigo mesmo, então eu vou deixar assim. E chegou o momento que eu desisti da minha vida, mas Deus não desistiu de mim. Então o que eu estou colocando para vocês, queridos? A gente tem que observar onde nós estamos parando. Às vezes você está andando, já está num momento difícil e está parando em lugares que não vão acrescentar, lugares que não vão te ajudar. A pessoa abençoada, ela evita se associar, ela evita permanecer em caminhos que a levam a se distanciar de Deus. Então assim, não vai dizer que você não vai entrar. Vamos lá, gente. A gente se depara com a realidade que nós temos no mundo de hoje. Então você vai se deparar com todos os tipos de pessoas, todas as situações, todas as circunstâncias. Mas o que eu tenho que entender dentro de mim? Eu estou nesse lugar, mas eu não sou desse lugar. Mas não significa que eu seja um ET, amém, queridos? Eu só escolhi um caminho diferente. Eu só escolhi um caminho na presença do Senhor. Então, queridos, a gente tem que ter discernimento, a gente tem que ter capacidade de reconhecer e rejeitar o mal, mantendo-se firme em uma jornada de retidão, porque nós vamos começar uma caminhada e daqui um pouco vai vir sim as situações aonde você vai ter que optar, permanecer nesse lugar ou sair desse lugar. Andar, queridos, na presença do Senhor é uma luta diária.
Uma luta que tipo te leva, queridos, às vezes a níveis de estresse gigantescos, mas você vai ter que superar. Você vai ter que passar, porque a gente tem duas escolhas, estar com Deus ou não. São duas escolhas que nós temos, queridos, e Deus nos dá o direito de escolher. Sabe, Ele vai nos dar a oportunidade para a gente dizer sim ou dizer não. E daí o versículo ainda diz, não se assenta. E sentar-se, queridos, implica um nível mais profundo. Sentar-se. Pode ver, queridos, geralmente quando nós temos relacionamento, intimidade, o que a gente faz? A gente não se assenta com as pessoas. A gente não gasta tempo numa mesa. A gente não gasta tempo numa roda. Então, assentar-se, se assentar significa isso, é um nível profundo de identificação, de intimidade. E escarnecedores são aqueles que zombam, que desprezam daquilo que é de Deus, queridos. E às vezes a gente está se associando. E amados, mas eu não posso mais ter relacionamento. Pode, você não pode se associar. Vocês estão entendendo, queridos? Há uma diferença nisso. Eu não posso me associar. Mas, queridos, eu moro no mesmo bairro, eu moro na mesma casa, que eu passei praticamente boa parte da minha vida usando droga. A diferença é que hoje, queridos, eu estou lá falando de Cristo para essas pessoas, porque às vezes a gente fala assim, para eu mudar eu tenho que sair desse lugar. Você tem que sair da roda dos escarnecedores. Você não tem que sair do lugar, a não ser que Deus fale para você mudar, mas você tem que sair da roda dos escarnecedores. Você tem que parar, deixar de parar no caminho dos pecadores e passar a ser influência, passar a ser alguém que vai trazer aquelas pessoas para a presença do Senhor. Então, queridos, o tema da palavra de hoje é permanecer, como eu disse para vocês. E por que eu comecei com este versículo? Porque se você deseja permanecer em Cristo, este é um versículo que você tem que gravar no teu coração. Se você deseja ter continuidade, se você deseja ter história com o Senhor, queridos, grave esse versículo no teu coração. Salmos 1, versículo 1, 2 e 3. Grave isso no teu coração. E você vai ver que isso aqui vai falar contigo diariamente. Versículo 2, ele está dizendo que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, preste atenção. Esse versículo nós temos o comportamento de uma pessoa que é bem-aventurada, uma pessoa que consegue permanecer em Cristo. Ter prazer na lei significa encontrar alegria. Alegria em ler a palavra. Alegria em buscar satisfação. Queridos, essa Bíblia chegou essa semana. Olha o tamanho dessa Bíblia. Mano, eu não sei você, mas eu fico feliz quando chega uma Bíblia na minha casa. Talvez você fique feliz quando chega outra, tipo Mercado Livre, né? Shopee. Queridos, mas quando o Mercado Livre grita lá e fala, trouxe-te a Bíblia. Isso tem que trazer alegria, queridos. Por quê? Porque, chegou a palavra de Deus. Qual que é a minha parte? Ler agora, né? E tem muitas páginas para ler. Ele é grande, mas não é impossível de ler. Ele pode ser lido, sim. Mas por que eu estou falando isso, queridos? Porque a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela tem que trazer alegria para a gente. Nós precisamos meditar nessa lei de dia e de noite. Então, assim, a gente tem que ter ali deleite, né? A gente tem que ter a satisfação de buscar essa instrução de Deus. E uma pessoa abençoada, queridos, ela ama a palavra de Deus, ela tem um profundo desejo de seguir seus mandamentos. Irmãos, a gente oferece tudo o que você precisa através da palavra. A gente ensina a palavra, a gente tira, dúvidas. Nós estamos ali investindo o tempo todo. Nós temos uma reunião que chamamos de Mergulhando na Palavra, que eu falei agora há pouco, que é só para explicar a Bíblia. Para explicar a Bíblia, para facilitar, para você ter compreensão e entendimento. Você sai dali entendendo algumas coisas que talvez você não entenderia lendo sozinho. Então você precisa dessa unidade. Porque, queridos, para você estar bem, você precisa da palavra. A palavra vai te levar a conexões com o Senhor que você não vai conseguir sem essa instrução. É como você comprar um equipamento. Queridos, vamos lá. O celular liga. Liga ou não liga? Ele faz ligação. Por mais que vocês, talvez você não saiba, mas ele liga. Amém? Queridos, ele tira foto? Tira. O que mais que ele faz? Manda mensagem? Manda. Ele te conecta às redes sociais? Ele faz pagamento? Sim ou não? Sim. Tudo no equipamento só.
Agora, se você não sabe usar o celular, sabe o que você vai fazer? Só vai ligar. Só vai ligar. Se você não lê as instruções, se você não for procurar o manual, se você não for desbravar aquilo que foi, para aquilo que ele foi preparado, você vai deixar de usar os recursos dele. E que eles têm tantos recursos para nos ajudar, só que a gente pode se perder nele também, né? Mas assim é a Bíblia, assim é o nosso relacionamento com Deus. Tem coisas, queridos, que está ali a um passo de distância, né? Ou a uma abertura da palavra de Deus, só para a gente ser instruído e ter a direção. Então a gente precisa meditar nela, queridos, e a pessoa abençoada, ela ama essa palavra, ela tem desejo de seguir os mandamentos de Deus. O prazer na lei do Senhor reflete uma relação íntima, uma relação contínua. O que é uma relação contínua, queridos? É todos os dias. Uma relação íntima e contínua. Então, cara, é você se inserir naquilo de corpo e alma, com toda a força, com todo o desejo. Então, ter regularidade. Sabe? Queridos, abrir a Bíblia no começo do ano, mas abrir no segundo dia também, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, até o final do ano, todos os dias. Ah, pastor, eu não consigo todos os dias, mas faça o máximo que você consegue. Comece de algum lugar. Em algum lugar você tem que partir, queridos. Não dá para ficar se alimentando só do culto de domingo. Porque se você perde um culto, já são, 14 dias sem receber a palavra de Deus. Se você perde 2 cultos, então são 21 dias sem receber a palavra de Deus. E você precisa estar se alimentando, queridos, senão você fica desnutrido. Amém? E uma pessoa desnutrida, queridos, ela vai ouvir conselho dos ímpios, ela vai parar no caminho dos pecadores e ela vai se assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque todo ser humano busca direção. Todo. Sem exceção. Todo ser humano busca uma direção. E você vai buscar a direção daquilo que você mais estará alimentado. Se o teu corpo, se a tua alma, né? Ou melhor, se o teu espírito está alimentado, ele conduz o teu corpo. Se a tua carne, a tua alma ali, ela está alimentada, é aquilo que te conduz os passos também. Vocês estão aqui, queridos? Amém? Então, e ele fala sobre meditar na lei do Senhor, implica uma reflexão constante sobre seus sentimentos, seus ensinamentos. O que é meditar? A Bíblia diz que ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então, ter prazer é se alegrar com a palavra. Meditar é quando você lê algo, queridos, e você fica pensando nela. Poxa, ele está falando não se deter no caminho dos pecadores. O que seria não se deter? E você fica perguntando, será que eu me detenho? Será que eu sou essa pessoa? O que Deus está querendo falar comigo? E você vai, você pensa depois do almoço, pensa antes do almoço, pensa à noite. Você vai dormir pensando naquilo. E você vai no outro dia ler outro versículo e você passa o dia inteiro meditando naquele versículo. Isso é meditar na palavra de Deus. Queridos, eu não sou contra ouvir a palavra de Deus, colocar o foninho e vir no aplicativo e ficar rodando ali. Só que se você está fazendo isso e fazendo outras coisas, sabe o que vai acontecer, queridos? Você vai perder a palavra. É quando você foca em 2 coisas, geralmente você não foca em nenhuma. Amém? Então você precisa dedicar um tempo para isso, um tempo exclusivo para Deus. Quem gosta de sentar à mesa com alguém que não presta atenção quando você está falando? É horrível, né, cara? Quando você está sentado à mesa com alguém, a pessoa te chama, quer conversar com você, e daí está conversando com você, mas está conversando com outra pessoa, está fazendo outra coisa, está vendo isso, está vendo aquilo, e de repente, mas o que a gente está falando mesmo? Cara, é horrível isso. Então, assim, agora imagine a gente fazendo isso com a palavra de Deus, né? Eu estou no WhatsApp, eu estou na palavra de Deus, também estou no Instagram, estou no Facebook, estou atendendo o telefone, estou mandando mensagem, estou lendo a palavra de Deus. Você não está fazendo nada, e está fazendo tudo. Mas o mais importante, querido, isso não está acontecendo, que é essa lei cravar no nosso coração, para que ele possa nos guiar, possa nos dar a direção que a gente precisa. Salmos 1:3, ele diz que ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e qual dará seu fruto no seu tempo, e a sua folha não murchará. Queridos, árvore plantada junto ao ribeiro de águas representa estabilidade. Estabilidade, e estabilidade, queridos, ela só é possível se você estiver enraizado. Se você estiver firmado.
Porque uma pessoa instável, geralmente, queridos, ela não sabe onde está. Um momento está bem, um momento está mal, um momento está tudo certo, outro dia está todo ruim. E assim, é normal, acontece da gente ter dias bons e dias ruins. Mas nós temos que ser os mesmos nos dias bons e nos dias ruins. Nós temos que passar pelo processo, queridos. Sem um dia eu quero tudo, outro dia eu não quero nada. Um dia eu quero conquistar o mundo, outro dia eu quero me esconder do mundo. Então assim, queridos, isso não é estabilidade. A gente precisa, assim como uma árvore plantada perto de um curso de água, ter acesso constante aos recursos de vida e recursos vitais. E a pessoa, queridos, que se dedica à meditação na palavra de Deus, ela está continuamente nutrida. Uma pessoa que dedica tempo para aprender a palavra de Deus, que dedica tempo para adorar a Deus, queridos, ela está nutrida e sustentada espiritualmente. E se você estiver nutrido e sustentado espiritualmente, você vai ver que muitas batalhas do seu dia, queridos, se tornam mais fáceis. Se tornam mais, tranquilos. E no tempo certo você vai dar o fruto. Cara, isso simboliza produtividade. Assim como uma árvore, ela produz frutos na estação adequada, uma vida guiada pelos princípios de Deus, ela vai dar frutos no momento apropriado, no momento certo. Então, queridos, traz bênçãos. Cara, uma pessoa que manifesta frutos é uma pessoa que, ela absorve, as bênçãos correm atrás dela. A gente precisa entender que este fruto ele pode ser interpretado como qualidades espirituais. O que ele está dizendo aqui é algo espiritual. E esse algo espiritual se manifestando na sua vida, você vai ver que isso reflete no natural. Você deixa de viver situações na vida, ou no teu dia a dia, falando no contexto natural das coisas, se você estiver bem estruturado espiritualmente. Queridos, amor, alegria, paz, paciência, bondade, entre outros, esses são alguns frutos do Espírito. Uma pessoa que está enraizada, que está bem espiritualmente, ela manifesta fruto do Espírito. E as folhas não caem, queridos. Isso significa, queridos, que tem uma vitalidade contínua. Isso significa que essa imagem sugere que a pessoa que vive em aliança com Deus mantém a sua integridade, mantém a sua fé. Ela tem continuidade, ela tem história, queridos. E isso vai desenvolver, ela vai fazer crescer, vai fazer essa pessoa alcançar níveis espirituais que a maioria das pessoas não conseguem. Mas não é porque não está disponível para elas, é porque provavelmente ela faz algo que os outros não fazem. E essa é a diferença, queridos. Então assim, você pode ter começado esse ano a falar de um monte de coisa. Não, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou fazer aquele outro. Mas eu falo para você, queridos, você vai passar pelas mesmas situações que você já passou um dia, só para mostrar que você sabe fazer diferente. Porque se você fizer igual você já fez, você colhe o mesmo fruto igual que você já colheu um dia. Então assim, está na hora de fazer diferente. Plantar coisas diferentes. Eu falo sempre isso, mas não dá para colher alface plantando melancia. Não tem como, gente. Então assim, e a Bíblia fala que tudo quanto fizer prosperará. Essa declaração, ela fala sobre uma prosperidade geral. Ela não está falando apenas de algo material, mas ela inclui um bem-estar espiritual, um bem-estar emocional, um bem-estar moral. E aqueles que seguem os ensinamentos de Deus experimentam uma vida abençoada e frutífera. Queridos, isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim, gente? É bom. Vocês estão aqui? Amém, glória a Deus. Pensei que vocês foram arrebatados e eu estava vendo coisas. E eu fiquei, não, eu vou junto. Amém, gente? Glória a Deus. Então eu vou começar a ministrar agora, tá bom? Amém, posso? Então abra a tua Bíblia em João 15, capítulo 15, versículo 4 ao 5. A Bíblia diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Queridos, o que nós temos aqui? Praticamente o mesmo versículo de Salmos 1, dito de uma maneira diferente. Aqui está sendo dito por Jesus Cristo. Permanecer, a ideia de permanecer em Cristo, queridos, é fundamental para alguém que quer algo com Deus.
Assim como nós vimos em Salmos 1, a árvore plantada junto ao ribeiro de água, ela simboliza uma vida enraizada nos ensinamentos de Deus. E João 15, ele nos apresenta uma metáfora similar. Você observa, queridos, que ele está falando de estar enraizado, ele está falando de permanecer. Queridos, uma pessoa que permanece, ela alcança coisas que quem desiste não consegue, jamais. Amém, queridos? Amém? Se você não permanece, queridos, você nunca vai saber se poderia ter dado, se poderia ter acontecido. Às vezes, amados, você está almejando algo, você está buscando, você começa muito bem, mas de repente as coisas começam a dar errado, não funcionam do jeito que você gostaria, que você esperaria. Mas isso não significa que não vai acontecer. Talvez você só tenha que mudar as estratégias. Talvez você tenha que mudar, queridos, a maneira de agir, o plano, o método de ação. João 15, então, ele está falando de algo similar, a videira e os ramos. Jesus nos chama para permanecer nele, assim como os ramos permanecem na videira para darem frutos. Nós precisamos permanecer em Jesus, queridos. E qual que é a necessidade de permanecer? Ele usa essa metáfora para ilustrar uma relação entre ele e seus seguidores. Queridos, eu quero relacionamento com Deus, eu tenho que seguir Jesus. Eu quero algo com Deus, eu quero uma vida de Deus, eu quero ser abençoado por Deus, eu quero que o meu casamento seja algo de Deus, meu trabalho seja algo de Deus, eu quero que as coisas sejam debaixo da bênção de Deus. Então eu tenho que me relacionar com Cristo. Porque se eu não estiver neste relacionamento com Cristo, queridos, eu não estarei vivendo algo conforme a vontade de Deus. Eu posso estar vivendo algo conforme a minha vontade. Só que a Bíblia me mostra que eu sou falho. E eu já consegui me enxergar que eu sou muito falho. Então eu preciso dessa instrução da parte do Senhor para eu poder seguir, para eu poder continuar. Então, amados, se você quebrar um ramo de uma árvore, ela morre, sim ou não? A resposta é sim, tá, gente? Sim ou não? Vocês podem falar, sim ou não? Sim. Agora com vontade, sim ou não? Sim, queridos. Eu estou tentando despertar vocês, tá bom, gente? Vocês estão dentro de uma igreja cultuando o Senhor, amém? Vocês estão aqui? Quer que eu acabe o culto? Sim ou não? Então vamos lá, gente. Vamos lá, vamos buscar essa palavra. Queridos, se eu quebro um ramo de uma árvore, o que acontece? Ele morre. Não morre? Morre. Se eu me desconecto da videira, eu também morro espiritualmente. Se eu quebro isso, eu morro espiritualmente, queridos. Ninguém sobrevive em Deus longe de Deus. Amém? Vocês estão aqui, gente? Meu Deus, gente. Vamos lá. A união com Cristo, ela é a fonte da vida, é a fonte de força, a fonte de frutificação. E através dessa conexão que nós recebemos, a nutrição que a gente necessária para a gente crescer, queridos. Nós precisamos estar conectados. Nós precisamos nos alimentar. Assim como Salmos 1:2, ele está dizendo, onde o justo medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quando alguém para de meditar nas Escrituras, ele começa a se afastar das fontes que nutrem espiritualmente. Queridos, quando você para de receber da palavra, você se afasta daquilo que te nutria. E a gente passa a beber água suja. Então a gente precisa estar se alimentando, queridos, estar próximo dessa fonte. A falta de meditação da palavra leva ao enfraquecimento espiritual e à suscetibilidade de influências negativas. Queridos, muitas vezes a gente vê assim, nossa, mas eu estava vivendo uma história incrível, eu estava num tempo tão bom, por que as coisas começaram a ir para essa linha? Preste atenção se essa desconexão não aconteceu, se isso não aconteceu. Às vezes, queridos, nós estamos muito bem colocando as nossas mãos nas coisas de Deus, mas o nosso coração não está lá. Nosso coração não está lá, a gente não está servindo de coração, a gente não está fazendo de coração, a gente está fazendo só por fazer. E isso, queridos, vai nos desconectando cada vez mais, vai ficando pesado, vai ficando triste, a gente vai ficando cansado. E por quê, queridos? Porque nós estamos desconectados dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo, isso está quebrado, amém, queridos? Então a gente precisa fazer todo esforço.
Às vezes a gente está num ambiente e está tudo bem, a gente vai ler a palavra, bate sono. Não é verdade? Dá aquele sonão. Venho para a igreja ouvir a palavra, dá aquele sonão. Quem está com sonão, espreguiça lá. Ninguém, né? Mas eu sei que vocês estão. Queridos, a gente tem que lutar contra isso. É um esforço que a gente faz. Se você tiver fome e não tiver, queridos, o que comer, você vai para a rua, você vai para o mato, vai caçar, você vai se virar, mas você vai comer. Não vai? Não vai morrer de fome. Vai comer, vai dar um jeito, vai se virar nos 30. Assim é com a palavra, eu preciso dar um jeito e me alimentar dessa palavra. Eu preciso arrumar tempo, eu preciso dar um jeito, dar os meus pulos. Eu costumo dizer que quando eu usava pedra, querido, se fizesse um risco no chão e falasse, passa por baixo desse risco, eu passava. Eu passava para usar pedra. Para alcançar o que eu queria, eu fazia qualquer coisa. E por que eu não posso fazer o mesmo para alcançar aquilo que Deus tem para mim? Para acessar aquilo que Deus tem para mim? Porque vamos lá, queridos, para fazer aquilo que nós queremos fazer, a gente sai de Rio Branco do Sul a pé e vai a Curitiba. E vai fazer. Não vai? Vai fazer. Por quê? Porque eu quero fazer, eu sinto vontade daquilo, eu tenho desejo daquilo. Não tem problema, não tem tempo ruim, não tem dia difícil. Mas, queridos, para Deus a gente tem que fazer a mesma coisa, a gente tem que lutar e ir atrás. Salmos 1 ele nos adverte sobre o andar no conselho dos ímpios e se deter no caminho dos pecadores. Quando nós começamos a buscar conselho e nos associar com aqueles que não compartilham a nossa fé, nós corremos o risco de nos afastar. Irmãos, às vezes você está com um problema no casamento, você está buscando conselho numa pessoa que, cara, tipo a história matrimonial da pessoa, queridos, não tem condições de te ajudar. Aí você vai lá e fala, amiga, você não sabe o que está acontecendo, aquele meu marido é um traste. Ah, separa dele, amiga. Não é assim? É a primeira mensagem que você ouve. E você fala, não é que você está certa, sabidona. E entra nessa linha. Mas, queridos, vai para a palavra de Deus e pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu largue esse traste? Ou o Senhor quer que eu dobre o meu joelho e ore por ele? O Senhor quer que eu abandone essa história toda? Ou o Senhor quer que eu dobre o meu joelho e ore? Mas e se eu não ver as coisas acontecendo? Mas ei, queridos, e a tua perseverança, a tua fé? Lembra que quando a gente quer, a gente vai lutar o tempo que for, o que for necessário, até você conquistar, até você conseguir. Queridos, quando a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão dos santos se tornam tarefas e não prazeres, é um sinal de que algo está errado. Ei, igreja, se é uma tarefa, tem algo que está errado. Eu sinto prazer, eu me alegrei, por quê? Porque eu vou na casa do Senhor. Queridos, isso tem que ser alegria para mim. Eu falei para vocês, eu estava com saudade de vir para a igreja, de pregar a palavra aqui na igreja e tal, mas eu não deixei de pregar a palavra, eu não deixei de ter comunhão com o Senhor, eu não deixei de buscar a Deus, eu estava ali, fazendo a minha parte para ter esse relacionamento com Ele. Queridos, esses elementos ele devem ser fontes de renovação e alegria espiritual. Estar na presença do Senhor, vir à casa do Senhor, estar pondo a mão nas coisas do Senhor, isso tem que me renovar espiritualmente. Pastor, não está funcionando comigo. Dobra teu joelho e ora, pede para Deus te ajudar. Senhor, tira esse peso de mim, tem algo que está errado. Vai ler a Bíblia, sabe, vai ter tempo de comunhão com a palavra de Deus, que eu tenho certeza que isso vai mudar. Tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Tenho certeza que Deus vai te convencer de que, ei, é assim que se faz. E detalhe, queridos, quando nós estamos conectados, quando nós estamos enraizados nessa videira, a palavra diz que nós temos uma promessa de frutificação. Jesus promete que se nós permanecemos dele, daremos muito fruto. Então essa promessa, ela é uma garantia que a nossa vida terá um impacto significativo e positivo. Queridos, a sua vida, ela terá um impacto significativo e positivo, amém? Mas a gente precisa buscar. Isso é para nós mesmos, quanto para as pessoas ao redor. Amados, a frutificação é resultado natural de uma vida em comunhão com Cristo. Uma pessoa que tem comunhão com Cristo, queridos, ela jamais permanece igual. Eu não conheço ninguém que permaneceu em Cristo que continue igual ao dia que ela começou o relacionamento dela com Cristo.
Não conheço ninguém. Eu conheço pessoas que nunca se relacionaram com Cristo, pessoas que começaram a se relacionar e deixaram de se relacionar, mas pessoas que permaneceram nesse relacionamento, queridos, elas não são as mesmas. Então, mas está longe de ser o ideal. Isso até eu. Até eu estou longe de ser o ideal, aquilo que Deus espera para mim. Mas o que eu estou falando para você é que permanecer em Cristo, Ele nos leva a cada dia mais perto do centro da vontade de Deus. Ele nos coloca a cada dia mais perto do centro da vontade do Senhor. E isso, queridos, é o que precisa, tocar os nossos corações. Ele tem que nos empolgar. E eu posso ficar gritando aqui, falando um monte de coisa, chamando a igreja a responder aquilo, aquele outro, fazer todo o esforço, tudo aquilo que é possível para mim. Mas, cara, se não interessar, não vai surtir efeito nenhum. Se isso não for um desejo do nosso coração, não vai surtir efeito nenhum. Então, igreja, Bola de Neve, Rio Branco do Sul, vamos buscar o Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos investir tempo na leitura da palavra de Deus, vamos investir tempo adorando ao Senhor, vamos investir tempo em comunhão com o Senhor, vamos investir tempo em ouvir a palavra de Deus, vamos investir tempo para ter relacionamento com o Senhor, amém, queridos? Vamos fazer a nossa parte. Mas fulano, queridos, fulano não vai te levar para o céu. Você vai, se você estiver com Cristo. Fulano e Beltrano, queridos, eles não vão poder te salvar, porque quem te salva é Jesus Cristo. Então, queridos, você faça a tua parte em relação a você e ora por fulano para que ele possa também fazer a parte dele. Porque, eu não consigo salvar a minha esposa, que eu amo muito, nem o meu filho, que eu amo muito. Quem dirá a igreja? E quem dirá eu mesmo, se eu não fizer a minha parte? E isso vale para todos nós. Para todos nós, queridos, nós precisamos fazer a nossa parte. Então nós temos uma promessa. E essa promessa de frutificação, queridos, é o resultado natural de uma comunhão com Cristo. No Novo Testamento, o conceito de frutificação ele está associado à palavra grega chamada karpos. E ele representa fruto, significa fruto. E ela é usada de uma maneira literal e também de uma maneira figurativa, e no sentido de indicar frutos que vêm de uma vida guiada pelo Espírito. Então, o que ele está falando de fruto? O que Salmos diz quando o Salmo está falando assim, no tempo certo dará o seu fruto? E o que João 15 está dizendo, queridos? Que Jesus fala sobre ramos permanecerem na videira e que e no tempo certo dará os seus frutos. O que ele está querendo dizer quando ele fala de frutos aqui nesse contexto? Ele está falando, queridos, da manifestação do fruto espiritual em você. Ele está falando daqueles dons do Espírito Santo. Ele está falando do fruto do Espírito Santo, porque muitas vezes a gente acha que o fruto está associado a algo material que eu vou conquistar. Queridos, coisas materiais nós conquistamos trabalhando, amém? Amém, queridos? Então, se você trabalha, que você ganha um salário, você vai, administrar, você vai alcançar os frutos materiais. Frutos espirituais você só alcança num relacionamento com Jesus. E essa palavra está dizendo para nós que aqueles que permanecem em Cristo manifestam fruto do Espírito. Queridos, então isso está falando de um caráter, está falando de um caráter cristão. Boas obras e a influência positiva que temos sobre as outras pessoas. Muitas vezes a gente está lá, gritando santidade, berrando santidade, mas os nossos comportamentos não condiz com aquilo que nós falamos sobre santidade. Às vezes a gente está cobrando o irmão, queridos, que está lá, às vezes fora da igreja, falando, mas aquele irmão está fora da igreja, mas às vezes o irmão que está fora da igreja tem mais comunhão com Cristo do que aqueles que estão dentro da igreja. Vocês estão aqui, queridos? Então, manos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que correr atrás desse relacionamento para manifestar o fruto do Espírito. Porque se eu estou me alimentando da palavra de Deus e ali fora, queridos, o que eu estou dando é a minha carne, é porque não está frutificando. Provavelmente eu estou desconectado dessa videira. Eu estou dentro de uma igreja, mas eu não estou com Cristo. E Deus não te chamou, queridos, para ser frequentador de uma igreja. Deus te chamou para ter relacionamento com Cristo. A igreja é só um meio para você aprender dele, para você ter comunhão com os teus irmãos, para você ter um relacionamento, queridos. Mas a igreja não salva você. E não importa a bandeira da igreja, a igreja A, B, C ou D, queridos. É tudo prédio.
É tudo prédio, queridos. Se você não tiver com Cristo, queridos, essa igreja não te leva a lugar nenhum. Então, amados, qual que a igreja é boa? Boa é aquela que te leva para Cristo. Porque se está te conectando com Jesus Cristo, é uma boa igreja. Agora, irmãos, a gente tem que manifestar o fruto do Espírito. Domínio próprio. O que tem de crente descontrolado é brincadeira. E a Bíblia me ensina de domínio próprio. Mas eu não tenho nada. Eu dou um boi para não entrar, mas uma boiada para não sair. Mano, esse é pensamento de alguém que não tem Cristo, que está desconectado. E eu não levo desaforo para casa não. Tem que levar sim. Por quê, queridos? Porque você tem domínio próprio. Porque você tem paz no teu coração. Você tem alegria. Então é aqui que muda a história do caráter de um cristão. É aqui que é o fruto que a Bíblia está falando em Salmos 3. É isso que a Bíblia está falando, que aqueles que permanecem em Cristo, eles vão saber lidar com a situação. Mano, fizeram mal por mim, fizeram mal para mim, eu estou injustiçado, Deus desce com fogo e consome meu irmão. Irmão, isso não é oração de alguém que está se relacionando com Cristo. Porque se eu estou relacionando com Cristo, a minha oração: Senhor, me perdoa pela minha ira, mas tem misericórdia do meu irmão. Essa é a oração de alguém que se relaciona com Cristo. Mas ele me xingou. Ama ele, irmão. Ama ele. Vai lá dar um abraço no irmão e fala assim: você é muito querido para mim e muito mais para Jesus. Isso que é uma atitude, queridos, de alguém que está frutificando, de alguém que permanece. Porque, queridos, eu não quero permanecer na igreja, eu quero permanecer com Cristo. Eu quero estar com Cristo. Porque a igreja vai passar, irmãos, mas Cristo nunca passará. Cristo nunca passará. E um dia eu chegarei naquele lugar, queridos, na presença do Senhor, que a gente fala tanto: eu quero ver a tua face. Quando eu estou falando eu quero ver a tua face, eu estou falando: Senhor, me prepara para aquele dia. Me prepara para o dia que eu vou te encontrar, aonde a tua glória vai se manifestar. Me prepara para esse momento. Então me constrange dos meus pecados, me constrange das atitudes que eu tenho, queridos, Senhor Deus, que está me levando para longe de ti. Eu tenho que orar nesse sentido, queridos. Eu tenho que estar ali, porque a palavra de Deus, ela nos exorta. A palavra de Deus, ela nos corrige. A palavra de Deus nos chacoalha. Agora, se eu não leio a palavra, queridos, eu estou com a minha convicção, com os meus pensamentos, aquilo que eu costumo ouvir, aquilo que eu costumo me alimentar. Mano, quem aqui já ouviu Racionais? Queridos, não tenho nada contra, porque eu ouvi bastante, amém? Mas era sangue nos olhos, irmão. Se alguém olhasse torto para você, você já queria sentar o dedo. Por quê? Porque você está se alimentando daquilo o tempo todo. É a tua história. Então eu preciso me alimentar de Deus para poder falar outras coisas que não seja só aquilo. E de novo, queridos, não estou rotulando, eu estou somente falando que, cara, para eu dar frutos do Espírito, e fruto do Espírito é amor, é paz, é bondade, é alegria, é benignidade, domínio próprio, mansidão. Isso é fruto do Espírito. E se eu estou manifestando o fruto do Espírito, é porque eu estou conectado na videira. Agora, se eu não estou conectado na videira, provavelmente eu estou dando de mim, da minha carne, daquilo que eu carrego comigo, aquilo que o meu caráter foi moldado. E quantas vezes, queridos, a gente já não se depara com isso? Amados, assim como a árvore precisa de água, nós precisamos de comunhão contínua com Deus através da oração. Precisamos meditar na palavra de Deus diariamente para fortalecer nossas raízes espirituais. Precisamos dessa comunhão, precisamos nos manter conectados com a comunidade, com os irmãos. É importante estar na igreja, sim, irmãos. Mas eu não vivo pela igreja, eu vivo por Cristo, amém? É por Cristo, queridos. Mas eu tenho que estar numa comunidade, eu tenho que estar inserido, porque nesse lugar eu vou ser tratado, eu vou ser trabalhado, eu vou ficar moldadinho, conforme o Espírito Santo deseja. Queridos, na igreja tem problema? Não, aqui não, em outras igrejas, né? A igreja tem problema, irmãos? Bastante, né? Agora imagine se cada problema na igreja nos afastasse do Senhor. Ninguém aqui mais estava, porque quem nunca teve problema na igreja, irmão?
Quem nunca se deparou com uma situação dentro da igreja? Quem nunca falou, né? A gente fala, né? Irmão, isso, aquilo, aquele outro. A Bíblia fala sobre não ficar falando dos outros, mas a gente fala. Quando você vê se está falando, já está inserido, já está na roda dos escarnecedores falando. E o que eu faço quando eu me deparo com uma situação dessa? Eu peço perdão para Deus. Pai, me perdoa porque eu sentei a roda dos escarnecedores e da minha boca saiu palavras contra as pessoas, palavra contra os irmãos. Quantas vezes você já sentou na roda de alguém falando de alguém que não estava nessa roda? Quantas vezes isso já aconteceu? Então, queridos, isso não faz da gente melhor que as outras pessoas que não estão na roda. Isso nos faz igual a elas. Então, quando eu estou falando assim, apontando o dedo para alguém, lembre-se, tem 3 apontados para você. Preste atenção. Fica quieto, não fala nada, é a melhor coisa a se fazer. Vai dobrar o joelho, vai orar e pedir perdão para Deus e falar para o Senhor, fala coração das pessoas. A gente cai nessas ciladas, irmãos, mas Deus não quer que a gente esteja lá. A gente não quer, Deus não quer, mas a gente entra nesses lugares. E às vezes até com boa intenção, né? Boa intenção de falar do irmão. Mas boa intenção de falar do irmão não existe, não é verdade? Sim ou não? Não existe. Então, irmãos, vamos fugir disso. Vamos sair desse lugar. Vamos manifestar o fruto do Espírito. Vamos buscar a palavra de Deus. Vamos ler essa palavra de dia e de noite. Vamos mergulhar neste livro aqui que nos dá direção. E nos dá direção natural quanto espiritual. Vamos fazer desse ano um ano diferente para nós. Às vezes a gente acha que uma igreja cheia, queridos, é uma igreja bem sucedida. Eu vou falar para vocês, queridos, que uma igreja com 2 pessoas cheias da presença do Senhor, eles são mais sucedidos do que uma igreja que tem 100 pessoas vazias. Então eu quero fazer parte dessa igreja dos 2, dos 3, mas essa igreja que é cheia do Espírito Santo, que queima na presença do Senhor, que se alegra na presença do Senhor, que quer mudança, que erra, mas se arrepende, pede perdão, vai para cima, que cai, mas quer levantar. E a gente cai, queridos. Todos nós caímos, todos nós erramos. Se você for avaliar 2024, quantas vezes você errou? E não é só você, quantas vezes eu errei. Muitas vezes, errei com as pessoas, errei comigo, errei com a minha família, errei com Deus. Agora, se isso fosse, cara, me parar, eu não poderia estar aqui. Mas eu peço perdão e falo para o Senhor, Senhor, pertence ao Senhor, é o Senhor quem conduz, é o Senhor quem faz, então faça a tua vontade. Me conduz ao centro da tua vontade. Este é o lugar que eu quero estar, este é o lugar que eu quero ficar. E assim, queridos, nós estamos em janeiro. Então esse é o primeiro de 12 anos, de 12 meses. Quantas coisas boas a gente pode viver nesse ano. Quantas coisas diferentes a gente pode viver. E a gente tirou algumas coisas da igreja, queridos. Porque eu não quero mais você dentro da igreja. Eu quero que na tua casa você levante altar de adoração. Eu quero que lá na tua casa você chame a tua família. Família, senta aqui no sofá agora, vamos orar. Família, senta aqui no sofá agora, vamos ler a palavra juntos. Família, vamos meditar sobre a palavra. Cara, se você trouxer Jesus para dentro da tua casa, você vai ser cheio do Senhor. Você vai chegar nesse lugar avivado. Você vai chegar nesse lugar, porque a gente fala aviva-nos, aviva-nos. O avivamento começa dentro da tua casa. O avivamento começa com a tua família. O avivamento é você e Deus. Uma pessoa cheia de Deus, ela traz Deus onde ela for. Aonde você estiver, você vai trazer Deus, queridos. E aonde você chegar, quem estiver do teu lado vai saber, esse cara é cheio de Deus. Então, irmãos, é isso que a gente precisa buscar. É fazer, sabe, o nosso lugar de trabalho um altar. Fazer o nosso lugar de descanso um altar. Não é só no culto de domingo. Então, irmãos, invista na sua família para que você não fique sem família. Invista tempo direcionando a tua família para perto de Deus, se relacionando com Deus. A nossa missão em 2025, queridos, é essa, é fortalecer a sua casa.
Não é encher a igreja, é encher a sua casa da presença do Senhor. Porque se a sua casa estiver cheia da presença do Senhor, você vai estar bem e você vai vir para esse lugar para adorar o Senhor. Você vai estar nesse lugar louvando e glorificando a Deus. Então, queridos, não permita que a sua família seja, consumida. Não permita que a sua família, queridos, caia nas ciladas do Satanás. Se é você o único que ora na tua casa, então, cara, dobra a oração, dobra o joelho, investe em oração, investe em leitura, começa a profetizar sobre a tua casa, começa a profetizar sobre a tua família. Mas, ei, queridos, fala aí, aqui ele não vai ganhar, não. Aqui nesse lugar ele não vai vencer, não. Aqui nesse lugar, querido, Satanás não tem vez. Esse lugar não pertence ao inferno, esse é o lugar do Senhor. Então, amados, eu quero te instigar a fazer isso. Eu quero te instigar a ter tempo com a tua família, a ter tempo na tua casa, onde você medita na palavra com eles, onde você pega um violão. Se você não sabe pegar um violão, queridos, pegue uma caixinha de som, põe uma caixinha de som e senta com a família e comece a adorar. Porque, queridos, a gente vai trazer a presença do Senhor para essa cidade, trazendo a presença do Senhor para dentro das nossas casas. Dentro das nossas casas, nós vamos adorar o Senhor e vamos sair de lá queimando, queridos. Já viram aquele memezinho, um meme que entra um leãozinho na caverna e de repente sai um leãozão? Já viram isso ou não? Não viram? Meu Deus. Já alguém viu? Dois viram. Glória a Deus. 3. Então entra um gatinho na caverna e de repente ele sai um leão. Eu profetizo isso sobre a sua vida, irmão. Você vai entrar que nem um leãozinho dentro da tua casa, dentro daquele quarto de guerra, dentro daquele quarto de oração. Mas você vai sair de lá de dentro como um leão, queimando da presença do Senhor. Amém? Esse é você em 2025, queridos. Esse é você. Quando você chegar, queridos, o inferno vai falar: ih, sujou, chegou o Filho de Deus. Chegou um enviado dos céus. Queridos, essa é a palavra para você. Invista tempo na tua casa. A gente tirou a agenda da igreja para você não dizer: ah, mas é que eu tenho escala na igreja. Não tem, não. Você tem que cumprir a tua obrigação dentro da tua casa. Agora, não abra mão das coisas de Deus, porque às vezes a gente fala assim: ai, eu não vou mais me relacionar com o Senhor porque eu tenho que cuidar da minha família. Ô, irmão, você não pode perder essa conexão com Deus. Se você se desconectar da raiz, da videira, como que você cuida da tua casa? Se você desconectar da videira, como que você vai cuidar da tua esposa? Quer amar a tua esposa? Quem quer amar a esposa? Começa a perguntar para Deus como que Ele ama ela. Senhor, como que o Senhor ama a minha esposa? Ele vai te mostrar o amor dele por ela. E você vai falar para ele: pai, me dá um pouquinho desse amor por ela. E você vai ver que você vai começar a amar a tua esposa de uma forma diferente. A mesma coisa, esposas. Quer amar o ogrão aí do teu lado? Peça para Deus: Senhor, como que o Senhor ama um ogro igual esse aqui? Ele vai te ensinar, Ele vai te mostrar. E você vai ver que você vai começar a amar esse ogro tanto que, cara, vai deixar de ser xereque, vai ser um príncipe. Vai ser uma coisa linda. E Deus vai te mostrar a beleza dessa pessoa que está com você de uma maneira diferente. Você não vai olhar apenas, queridos, o que a pessoa pode te oferecer. Você vai olhar o que essa pessoa é para Deus. E isso vai mudar completamente a tua percepção em relação àquela vida. A tua percepção em relação às pessoas que andam ao seu lado. Tem pessoas, queridos, que a gente tem que falar: Senhor, por favor, me dá um pouquinho do teu amor por ela, porque eu não tenho nenhum. E pede para Deus que Ele vai te dar. Mas não se permita, queridos, continuar com relacionamentos onde você tem que estar em lugares amando pessoas, odiando. Porque se Deus te colocou em um lugar onde tem pessoas difíceis, queridos, provavelmente Ele está tentando te ensinar alguma coisa. Provavelmente Deus está te dando uma lição aí, você não está aprendendo, se essa história está se repetindo. Se você está num ambiente onde tem aquela pessoa chata, não olhe para o lado, por favor.
mas Deus está querendo te mostrar algo, está querendo te ensinar algo, está te ensinando a amar o chato, a amar a chata, ter amor por essa pessoa e falar: você é chato, mas eu amo você, vem cá. Glória a Deus. Traz Deus para dentro da tua casa, queridos. Deixa Deus operar aquilo que Ele tem que fazer. Deixa Ele fazer, queridos. O chamado de Jesus para darmos frutos é tanto uma comissão quanto uma promessa. A promessa de Deus é que nós daremos frutos, mas nós também fomos comissionados a dar frutos. E queridos, esse fruto, como eu disse para você, é você ter a manifestação dos frutos do Espírito nos teus relacionamentos. Quantas vezes você já não falou coisas que você se arrependeu? Quantas vezes saíram da tua boca palavras que ofenderam, machucaram? E às vezes, queridos, a pessoa que recebeu essa palavra não consegue nem olhar mais para você, porque, cara, se sente tão ofendida, tão magoada. E para você nem foi tão pesado, mas para ela foi. Para você não foi nem tão ruim, mas para ela foi. Isso machucou. Mas por quê? Porque você não estava debaixo de uma influência espiritual. Não de uma influência espiritual de Deus, amém, queridos? Porque existe uma influência espiritual do mal também. E às vezes, queridos, a gente está machucando as pessoas que a gente ama. Às vezes, queridos, a gente está ferindo essas pessoas a ponto dessas pessoas não quererem mais olhar para nós, não quererem mais ter relacionamento com a gente. Só que outro dia era tão especial, era tão amigos. Então a gente precisa mudar esse cenário. E você vai mudar esse cenário praticando na tua casa, trabalhando dentro de casa. Porque, cara, a maior escola que nós temos para dar amor é dentro da nossa casa. É com os nossos filhos, é com os nossos cônjuges, com os nossos pais. Porque ali estão as lutas, as provações, os desafios. Ali você vai ter que tolerar coisas. Cara, quando a gente casa, você traz uma cultura para dentro da tua casa. E quando essa cultura não é igual à tua, queridos, há conflito. Há um conflito muito grande. E ali às vezes as pessoas se perdem. Por quê? Porque não conseguem, sabe, conversar, ou não conseguem se colocar de uma maneira que honre a outra pessoa, que respeite a outra pessoa. E a gente quer impor a nossa ideia. A gente quer dizer que o que está certo é o que eu penso. E eu acabo ignorando o que a pessoa pensa. E isso machuca, isso ofende, isso estraga relacionamentos. Então, amados, vamos trazer Senhor para dentro de casa. E a lição que foi dada, queridos, é essa: medita nessa palavra, vai atrás dessa palavra, começa a ler essa palavra. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia, busca uma Bíblia, tenha o hábito de ter essa Bíblia sempre perto de você. Porque tem horas, queridos, que a resposta que você precisa está num virar de páginas. Então se alimente disso. Permita que a tua casa seja cheia do Espírito Santo de Deus. Sabe, a tua casa, queridos, é um lugar santo. É um lugar onde você precisa, sabe, descansar na presença do Senhor. A minha casa é um lugar onde eu vou para repousar, para descansar, para ter paz. Temos momentos difíceis dentro de casa? Temos, somos família. A gente briga, eu e a Simone brigamos. Mas as nossas brigas, queridos, são brigas que nos levam a um outro nível, nos levam a um lugar onde a gente vai viver a vontade de Deus. Vou voltar, vou pedir perdão se Deus falar para mim que eu estou errado. A Simone volta para pedir perdão se Deus fala para ela que ela está errado. Mas como que a gente vai saber se está errado se a gente não se conecta com Deus? A gente sempre vai achar que está certo, eu que estou certo, porque eu tenho razão, eu me sinto machucado, eu me sinto ferido. Mas já pensou que você pode até estar machucado, mas você também machucou? Já pensou que você pode até estar ofendido, mas você também ofendeu tanto, que a outra parte também se sente igual a você? E se alguém não recuar, se alguém não dobrar o joelho, se alguém não pedir perdão, não haverá reconciliação. Se alguém não der um passo para trás, não baixar a guarda, não haverá reconciliação. E queridos, Deus está falando para nós algo muito importante essa noite. Muito importante. Ei, eu preciso levar o Senhor para minha casa. A Bíblia diz que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Cear significa intimidade.
Cear significa comunhão. Eu trazer Deus para dentro da minha casa, queridos, é o que começa a mudar. Porque se eu mudar dentro de casa, você vai ver que o exterior começa a mudar. Se você muda aqui dentro, você vai ver que o fora muda também. Às vezes a gente tenta mudar a parte externa, queridos, e por dentro está tudo zoado, está tudo bagunçado. Chega uma hora que aquilo ali, sabe, sai para fora. E quando sai, geralmente machuca. Geralmente, queridos, muitas pessoas se ofendem, muitas pessoas se afastam. Então, comece a orar. Deus tem propósito para as nossas vidas? Sim, claro que tem. Mas Deus nos convida a buscá-lo, Deus nos convida a nos relacionar com Ele. Eu quero te convidar a permanecer em Cristo, para que sua vida espiritual possa vir frutificar. Assim como a árvore junto aos ribeiros de águas, os ramos na videira, nossa fonte de vida e nutrição está em nossa constante comunhão com Deus. Tua fonte de nutrição é tua comunhão com o Senhor. Talvez, queridos, o momento não seja legal e agradável para você, mas se você estiver conectado nessa fonte, você vai ver que vai ficar diferente. Vai ficar diferente. A Bíblia diz que há uma alegria que excede, sabe, há uma paz que excede o entendimento humano. E ela fala que a alegria que vem de Deus, ela nos dá força. Então a gente só pode receber essa paz, só pode estar nessa paz quando nós estamos conectados com a palavra. E vou falar, queridos, com toda a autoridade. Por quê? Porque eu tenho experiência nisso, queridos. Quando você está mal com alguém, o que você faz? A primeira coisa é desconectar daqui. A primeira coisa que você faz é isso. E a gente tem que fazer o inverso. Está mal com alguém? Dobra teu joelho e vai ler a palavra. Invista tempo em ler a palavra. Invista tempo em aprender a palavra. Eu estou disposto a ensinar aquilo que eu sei. E eu não sei muito, mas a gente está correndo para aprender cada dia mais. Só, queridos, eu não posso obrigar ninguém. Eu posso convidar. Assim como eu convido pessoas para virem à igreja, assim como eu chamo as pessoas para estarem em algumas coisas, mas assim, eu não posso obrigar ninguém. Porque cada um tem que saber aquilo que necessita, aquilo que precisa. E eu preciso de Jesus, queridos. Eu tenho certeza que você precisa também. Eu estou fazendo um convite para você. Leva Jesus para tua casa. Talvez a tua casa não esteja do jeito que você gostaria. Talvez a tua família esteja toda destruída. Coloca Jesus primeiro antes de você colocar qualquer pessoa da tua família naquele lugar. Leva Jesus antes. Não adianta você querer recuperar a tua família sem Jesus. Não adianta você querer restaurar as coisas sem Jesus. Sabe, queridos, leva primeiro Jesus. A minha casa foi restaurada, por quê? Porque eu coloquei Jesus dentro de casa. Eu falei, Jesus, o Senhor vai morar aqui e esse quarto é seu. Eu tenho um quarto para Jesus dentro de casa. Eu tenho um lugar onde Ele mora na minha casa, Ele está comigo, eu converso com Ele o tempo todo. Eu acordo e cumprimento Jesus, eu vou dormir, Jesus, estou indo dormir. Vai ficar acordado mais um pouquinho? Às vezes Ele fica mais um pouquinho orando. Esse tipo de relacionamento que eu estou falando, gente. De você poder olhar para as suas coisas e enxergar Jesus. De você poder olhar aí em volta e enxergar Jesus. Quando eu usava pedra, eu enxergava o capeta. Agora eu me encho da palavra de Deus, eu enxergo Jesus. Eu enxergo Jesus, queridos, em todas as coisas. Então, mano, comece a levar Jesus para casa. Tá ruim o trabalho? Coloca Jesus sentado à mesa com você naquela escrivaninha, naquele trabalho, no teu lugar de trabalho. Coloca Jesus ali. Jesus, o Senhor não vai sair daqui, vai trabalhar o dia inteiro comigo hoje. Convida Ele para estar. Vai sair com os amigos, leva Ele. Ele vai te mostrar se você está certo e está errado. Não são pessoas que têm que ficar apontando o dedo para você. É o Senhor que vai te mostrar. E não somos nós que temos que ficar apontando o dedo para as pessoas. Muitas vezes a gente quer isso, queridos, apontar o dedo, mostrar, falar o quanto a pessoa está errada. Mas, irmãos, a Bíblia diz que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Se você não é pecador, então fale do teu irmão. Você tem toda a autoridade para falar. Agora, se você tem pecado, pare. Pare de falar. Pare de querer ser o juiz. Pare de querer pôr peso sobre a vida das pessoas. Quem sabe disso é Jesus. E se Jesus estiver com você, Ele vai falar assim: ei, pare, porque eu não faço isso com você. Pode parar, porque eu não cobrei você desse jeito. Pode parar, porque eu tenho misericórdia com você.
Mas às vezes a gente ignora a misericórdia que recebemos. A gente ignora o quanto nós fomos perdoados. E a gente acha que as outras pessoas não merecem o perdão. Mas elas merecem. Não importa o tamanho do pecado delas, não importa o tamanho do erro delas. Elas merecem tanto perdão quanto eu. Eu sou um cara que recebi muito perdão de Deus. E por isso você jamais vai me ver, queridos, crucificando alguém. E qualquer pessoa que venha, qualquer pessoa que se arrependa, pode ter feito mal, pode não ter feito mal, pode ser tão próxima, pode ser distante. Se a pessoa tiver com uma intenção de buscar o Senhor, pode contar comigo. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o lugar que eu estava um dia e aonde eu estou. Então, queridos, não sou eu quem vai dizer se a pessoa merece ou não merece. Não sou eu que vou rotular, pôr um X nas costas das pessoas e falar, você não pode. Às vezes Deus até nos conduz a ir ali e se posicionar diante de algumas coisas que Deus está querendo fazer na vida de algumas pessoas. Mas irmãos, quer uma experiência diferente? Chama Jesus para casa. Sai daqui hoje falando assim, Senhor, eu vou para minha casa, mas o Senhor vai comigo. Senhor, eu estou indo para minha casa agora, o Senhor vai comigo. Abre a porta do teu carro para ele entrar. Quando você chegar em casa, abre a porta e fala para ele entrar primeiro. Antes de você entrar, Jesus, pode entrar. O Senhor é o convidado especial. E deixa ele fazer aquilo que ele sabe fazer. Deixa ele fazer aquilo que ele é excelente em fazer. E o que ele é excelente em fazer? Curar. Curar. Sabe o que a gente precisa? De cura. Esse é o ano que Deus vai curar você através da tua adoração. Quando você estiver adorando, o Senhor vai vir com um renovo. O Senhor vai vir com águas purificadoras. O Senhor vai vir, queridos, com uma reestruturação. A cada adoração, a cada momento dedicado ao Senhor, você vai sentir essa presença. A cada minuto que você investir ali na presença do Senhor, você vai se sentir renovado a ponto de você querer se lançar no chão e chorar porque você está cheio da presença do Senhor. Você vai ser inundado pela presença do Espírito Santo de uma forma que vai transbordar isso. Seus olhos vão se encher de lágrimas. Teu coração vai apertar. Vai vir aquele friozinho na barriga que você vai falar assim, eu não sei o que está acontecendo. Eu sei o que é isso. O Espírito Santo está se movendo dentro de você. O Espírito Santo está vindo com força sobre você. E a tristeza que às vezes a gente traz para dentro da igreja, ela não virá mais. Você vai vir com alegria. Você vai vir disposto a celebrá-lo, disposto a adorá-lo, disposto a se entregar, disposto a se jogar na presença dele. Por quê? Porque ele está operando, ele está transformando, ele está mudando. E ele está mexendo em tudo, queridos. Este é um ano diferente. Este é um ano aonde Jesus está levantando da proa. Porque durante o ano de 2024, ele esteve no barco. Se você não pulou no barco, você está agora entrando numa nova fase na sua vida. Por isso que a palavra hoje é permaneça. Os ventos vieram, sopraram. A tempestade veio ondas grandes. Em alguns momentos o barco virou, você ficou pendurado, caiu, voltou. Mas Jesus fala assim, eu estou no barco com você. Eu estou aqui nesse barco com você. E essa é a hora, queridos, que a gente desesperado e fala assim, Jesus, você não está vendo o que está acontecendo? E ele só dá uma palavra. Ele diz, aquieta-se. E os ventos fortes se aquietam, as ondas grandes se acalmam. E então há mansidão. Então há mansidão. E eu declaro, em nome de Jesus Cristo, que a tempestade que está sobre a sua casa, ela está parando agora. Que a tempestade que está sobre a sua vida, ela está parando agora. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo isso sobre a sua casa, sobre a sua família, eu profetizo isso sobre a sua vida. Que os ventos fortes que tentam derrubar, que as ondas grandes que tentam virar o teu barco, em nome de Jesus Cristo,
neste momento ela é acalmada. Talvez você chegue, você veja tanta bagunça, tanta bagunça, tanta bagunça, que você fala, meu Deus. Mas ei, comece a organizar a bagunça. Porque a chuva parou, os ventos pararam, as ondas pararam. Esse é o momento de mansidão, de paz. É o momento de reorganizar. É o momento de pôr as coisas no lugar. Nos próximos cultos eu estarei falando algo muito interessante. E eu gostaria que você tivesse. E uma delas ele fala assim: nada fora do lugar. É nada fora do lugar, queridos. Nada estará faltando. Nada estará fora do lugar. Mas ei, talvez você chegue em casa agora e você pense que está tudo no chão, tudo jogado. É hora de começar a limpar, dobrar, organizar. Aquele momento que você pega a roupa que está suja, põe na máquina de lavar, vai organizar, vai separar, vai pôr bonitinho. Só que não faça isso se você não levar Jesus para dentro da tua casa. Ele vai te ajudar. Ele vai falar assim: essa aqui você pode jogar fora, não tem mais serventia para você. Isso aqui vamos consertar. Esse aqui pode deixar que eu mesmo vou reparar. Esse é você. Tem coisas que Deus vai reparar para você, tem coisas que é você. Tem coisas que Deus vai mostrar você fazer, tem outras que Ele vai fazer para você. Mas ei, não desanime, não pare. Não pare. Busque sabedoria na palavra de Deus e nos conselhos de pessoas piedosas que compartilham a mesma fé que você. Busque pessoas sábias que possam te dar conselhos sábios, pessoas que possam te orientar. Se você entender que eu ou a pastora podemos te ajudar, nós estamos aqui, estamos à disposição. Só que você tem que erguer a tua mão. Você precisa pedir ajuda. A nossa jornada ela deve ser guiada, queridos, pela nossa retidão, pela nossa santidade. Então nós nos afastamos de comportamentos, nós nos afastamos de situações que podem comprometer a nossa integridade espiritual. Então eu te convido a viver o que Salmos diz: bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem que não ouve o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado é o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à beira do ribeiro, que no seu tempo dará o fruto. No tempo certo você vai manifestar o fruto. No tempo certo você vai falar assim: caramba, eu sei que foi Jesus, porque se fosse eu, não ia dar boa. Eu sei que Jesus estava aqui. Por isso que eu disse: cara, leva Jesus para tua casa. Convide Jesus para estar em todos os lugares. Meça aquilo que você está fazendo pela presença de Jesus do teu lado. Porque se Jesus estiver com você, querido, você vai olhar assim: opa, o Pai está on. Ele está comigo. E isso que vai nos mudar, isso que vai nos guiar, isso que vai mexer na sua casa. Você que é casado, fecha os teus olhos por um instante. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu declaro, Pai, a aliança dos céus sobre esse casamento. Eu declaro, Pai, que esta aliança não é mais firmada com homens, mas sim firmada contigo. Eu declaro a restauração de casamentos destruídos pelo diabo. Eu declaro as tuas mãos, Pai, sobre esses casais. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro, Pai, um novo tempo. Um tempo onde, Pai, haverá frutificação, frutos do Espírito sobre essas famílias. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar agora pelos pais e pelas mães que aqui estão. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, pela vida desses homens e dessas mulheres que geraram filhos. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço da tua sabedoria sobre essas vidas. Que esses homens e essas mulheres tenham, Pai, a sabedoria dos céus para guiar, para direcionar, para instruir.
para incentivar, em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu oro, Pai, para que estas vidas, Pai, sejam referência aos filhos, que os filhos possam olhar para seus pais e enxergar Jesus nessas vidas, que nós não sejamos pedras de tropeços para os nossos filhos, e no nome de Jesus Cristo, Pai, nos dê a sabedoria. Te peço perdão quando falhamos como pais, como mães. Te peço perdão pelas vezes que das nossas bocas saíram palavras que ofenderam os nossos filhos. Te peço perdão, Pai, por todas as vezes que nós convidamos Jesus a se retirar da nossa casa, porque nós trouxemos o mundo para lá, o inferno para dentro das nossas casas, e compartilhamos esse inferno com os nossos filhos. Te peço perdão, Pai, e declaro, Pai, que no nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que trouxemos que não é teu, não tem mais autoridade para permanecer, não tem mais legalidade, liberdade para continuar em nossas vidas. Então, Pai, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor passe as tuas mãos sobre a vida desses pais que aqui estão. Coloca as tuas mãos sobre a vida deles, coloca as tuas mãos sobre os filhos que aqui estão. E no nome de Jesus Cristo, Pai, que o fruto do Espírito manifeste sobre essas vidas, que essas pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Ajuda-as a buscá-lo, Pai, com todas as forças, com toda a intensidade, com todo o desejo do seu coração, em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração te convidando a aceitar Jesus Cristo na sua vida. Abrir o teu coração para o Senhor essa noite. Como eu falei, você não vai embora sem levar Ele para casa. E eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Se for o desejo do teu coração, se coloca de pé. A gente vai adorar o Senhor e vamos encerrar o culto. Mas antes eu quero fazer uma oração. Repete uma oração comigo. Diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu és o Filho de Deus. E que o Senhor morreu na cruz por mim. E que o Senhor morreu na cruz por mim. Esta noite eu declaro que tu és o Senhor, o Salvador da minha vida. E eu declaro que não irei a lugar algum se o Senhor não for comigo. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro por essas vidas que aqui estão e declaro, Pai, um novo tempo de experiências contigo, um novo tempo de relacionamento com a Tua Palavra, um novo tempo de intimidade com o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor, Pai, manifeste a Tua graça e Teu poder sobre essas vidas e que eles sejam, Pai, totalmente tocados e transformados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, nos visita hoje. Nós temos o Ministério de Boas-Vindas. Hoje nós temos o Paulo e o Davi, que estão ali atrás com essas pranchetas. Se você puder, antes de ir embora, deixa teu nome, deixa o telefone, deixa o motivo de oração. Nós queremos orar por você. Nós queremos fazer parte da sua vida, se assim você entender, te ajudar nessa caminhada, de aproximar do centro da vontade de Deus, te instruir nos caminhos do Senhor, e no nome de Jesus Cristo, que você possa ser totalmente guiado e direcionado por Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero te convidar a adorar o Senhor. Nós vamos adorá-lo através dessa canção, e como eu disse, em seguida nós encerraremos esse culto. E se você deseja uma oração, pastor, eu quero uma oração, eu vou estar aqui embaixo enquanto a gente louva, e eu vou orar por você, e em seguida a gente termina, amém? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. 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 Com muito não ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. 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 Louve, simplesmente louve. Adora o Senhor. Tá chorando, louve. Pai, nós escolhemos te adorar. Precisando, louve. Essa é a decisão que tomamos essa Tá noite. sofrendo, louve. Independente, Pai, das histórias, independente, Pai, das lutas, dos momentos, Pai, independente de qualquer coisa que possamos estar vivendo, nós escolhemos te adorar, Senhor. Deus vai na frente, Nós abrindo o caminho, escolhemos quebrando as correntes, louvar o tirando Senhor. os espinhos.
suas bênçãos chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito Nós te louvamos. louvor. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro, Deus, para que esta essência esteja sobre nós, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Declaro, Pai, este tempo em nós, este tempo aonde os frutos serão manifestos, aonde a adoração subirá ao teu encontro, Senhor, e te encontrará. E em resposta, Senhor, receberemos, Pai, da tua graça e da tua misericórdia, da tua paz, da tua alegria, em nome de Jesus, Pai. Independente dos cenários, independente, Pai, de qualquer coisa, Pai, do dia bom, do dia ruim, nós escolhemos te adorar, nós escolhemos, Pai, permanecer, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu te chamo a permanecer. Eu te chamo e te convido, queridos, a permanecer, a não abandonar, a não deixar a tua aliança com Cristo de lado, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, Ele venha te conduzindo, te abençoando, no nome santo de Jesus Cristo. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte, queridos? Amém. Repete comigo, tá, gente? Não completa, repete. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Amém, glória a Deus. Levante uma das suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, a comunhão do Espírito esteja conosco. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos leve em segurança até as nossas casas. Eu declaro uma semana abençoada, uma semana cheia da presença do Senhor, e no nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja contigo o tempo todo. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Dá uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Queridos, e se for para escolher alguma coisa durante essa semana, escolha ser feliz. Amém? Aleluia.